amado intercessor. Estamos juntos novamente para o nosso terceiro encontro, compartilhando sobre a oração intercessória. E eu quero, iniciando este momento, ler com você o texto de Hebreus 7:25. Esse texto nos fala assim: portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. De quem o autor de Hebreus está falando? Do Senhor Jesus. Está falando da obra salvífica de Cristo, de Jesus como nosso sumo sacerdote, de Jesus como nosso grande intercessor. E hoje o tema do nosso encontro é Jesus, o nosso maior intercessor. Para a gente entender um pouco sobre essa obra intercessória de Jesus, eu quero falar com você voltando lá para o livro de Gênesis. Lá em Gênesis nós temos a criação do homem. E lá em Gênesis nós temos quando Deus, ao criar o homem, ele coloca então diante do homem, diante daquele jardim, e diz para o homem, né, que ele tem autoridade. O Senhor entrega para o homem autoridade sobre a terra. Manda que ele agora vai governar, que ele vai administrar não só o jardim, mas toda a terra. Adão recebeu essa autoridade do próprio Deus Criador. Mas nós vemos logo a seguir, no livro de Gênesis, quando o homem peca. Quando o homem, então, cede ao pecado, desobedece a Deus, ele perde o direito, ele perde essa condição de estar diante do Senhor e também perde essa condição de administrador daquele lindo lugar que Deus deu. E a terra vai sofrer maldições, não só o homem, a mulher, mas a terra vai ter também maldições a partir dessa atitude do homem, permitindo que o pecado entrasse na terra. Ali o homem perde a autoridade que ele tinha. Deus deu a terra aos filhos dos homens e a gente pode ler isso em Salmos. No Salmo 115, eu quero ler com você aqui, Salmo 115:16, o texto fala sobre isso. O texto nos diz assim: os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele a confiou ao homem. Vejam bem, os céus pertencem ao Senhor, mas a terra Deus confiou ao homem. Deus confiou a terra ao homem e o homem deu a chave para Satanás. Nós vamos perceber, e aqui eu quero ler com você, é um texto bem interessante que fala no nosso guia de estudos que Adão deveria ter sido o mediador diante de Deus, ou seja, o intercessor na terra, o representante da terra, né, diante de Deus. Mas aconteceu a sua queda por incredulidade, por desobediência. Ele não viu as instruções de Deus sobre o que devia fazer como seu representante. Ele pecou. Por isso Jesus veio. E as Escrituras nos falam, então, que Jesus assumiu esse papel de segundo Adão. Após a queda, a raça humana necessitava de alguém que a reconciliasse com o Criador, colocando-se entre a humanidade e Deus. Ela necessitava também de alguém que a separasse de Satanás. E nós vemos então que Jesus veio, esse foi o plano de Deus. Jesus veio para a nossa salvação, para se colocar nesse espaço. E eu quero ler com você 1 João 3:8, né, a parte A desse versículo, e nós vamos entender melhor isso. Veja bem, no versículo 8, né, aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Então Jesus veio para destruir as obras do diabo, ele se manifestou para isso, para destruir as obras do inimigo. Então nós aprendemos aqui que Jesus veio à Terra para ser esse último Adão, esse que com autoridade espiritual ia destruir, né, esse poderio, esse domínio do inimigo sobre nós, sobre a raça humana,
para fazer o que o primeiro Adão deveria ter feito, consertar aquilo que o primeiro Adão deveria ter mantido em ordem, né? Mas ele estragou, né? Então, como ele estragou, então Jesus veio para fazer essa obra de restauração, essa obra de propiciação pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos nos aproximar diante de Deus. Então nós concluímos que Jesus é o grande mediador. Ele faz essa obra de mediação entre Deus e a humanidade. Somente Ele, o Deus homem, Jesus 100% Deus, 100% homem. O grande mistério da encarnação de Cristo. Deus que se fez carne, Deus que se fez homem, o Filho de Deus entre nós, se transformando sim no Filho do homem, mas ao mesmo tempo sendo o Filho de Deus. 100% Deus, 100% homem. Aquele que poderia ser o nosso representante diante de Deus, o segundo Adão, que poderia então fazer a obra para a nossa redenção, mas também o único que podia nos representar, porque ninguém aqui teria condição, nem na humanidade, por melhor que fosse, essa pessoa poderia ser o nosso representante, porque todos nós somos pecadores. Nós herdamos isso, essa natureza adâmica do primeiro Adão. Então Jesus veio para operar a nossa redenção. Veja que obra maravilhosa, tudo isso que eu estou falando para você, essa grande mediação, é a grande obra de intercessão do Senhor Jesus. Porque Ele veio para ser o nosso representante diante de Deus. Ele foi também o sacerdote que ofereceu, ao mesmo tempo, o sacerdote que ofereceu a oferta foi o sacrifício. O Cordeiro perfeito de Deus que se entregou pelos nossos pecados. Então Jesus, nós podemos dizer que Ele é o único e o definitivo mediador. Eu quero ler com você em 1 Timóteo 2,5, o texto que nos fala sobre isso. Mas antes eu quero ler um texto também muito importante, Hebreus 3, capítulo 1. Veja lá. Olha que precioso. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois assim como Ele é, pois o veremos assim como Ele é. Que tremendo texto bíblico, né? O grande amor de Deus que nos concedeu a condição de nós nos tornarmos filhos de Deus. Essa é o grande resultado da obra de mediação do Senhor Jesus. Todo aquele que aceita o que Jesus fez se torna filho de Deus. E um dia será então, como Ele foi glorificado, nós também teremos um corpo glorificado e estaremos para sempre na sua presença. Agora eu quero ler com você 1 Timóteo e vamos ver então o que o autor fala sobre Jesus como nosso mediador. Vamos ler então 1 Timóteo 2,5. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Versículo 6. O qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Este foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Que maravilhoso! Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é Ele? O homem Cristo Jesus. O Filho do homem, mas também o Filho de Deus que se entregou por nós. Aqui no nosso material, no encontro 3, você tem um parágrafo muito interessante se referindo a essa obra. O texto fala assim: Jesus é o grande intercessor que se colocou entre o céu e a terra. Ele pôde colocar uma de suas mãos em Deus e a outra em nós. Assim, a intercessão de Jesus não é uma oração que Ele fez. Somente isso. Não se reduz a uma oração, mas a intercessão de Jesus é uma grande obra de mediação ao nosso favor. Veja que profundo. Toda obra de Jesus que fala diante do Pai e que nos torna aceitos diante de Deus é a mediação, é a obra da intercessão. Por isso Ele é o único, grande, o definitivo intercessor. Quando nós lemos de João 16, versículo 26,
nós vemos como Ele realmente é o único que pode nos fazer a chegarmos a Deus e sermos aceitos diante de Deus. O texto de João 16:26 nos diz assim: nesse dia vocês pedirão em meu nome. Não digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, pois o próprio Pai os ama, porquanto vocês me amaram e creram que eu vim de Deus. Eu vim do Pai e entrei no mundo. Agora deixo o mundo e volto para o Pai. Então aqui nós temos uma orientação muito, muito importante. Aqui Jesus está falando que vocês pedirão em meu nome, que Ele é o mediador. Então, quando nós oramos em nome de Jesus, nós estamos orando nessa obra, a partir dessa obra de salvação, do que Jesus fez por nós, dele, o nosso mediador, aquele que ofereceu o grande sumo sacerdote, que pode se chegar diante de Deus por nós, oferecendo o sacrifício perfeito, que foi o seu próprio sangue derramado na cruz do Calvário. Quando você ora na base desse sacrifício. Quando você intercede, você está orando, você está intercedendo e você pode ter confiança, porque você está intercedendo com base nesse sacrifício, no nome do mediador, no nome daquele que deu a vida por você. Por isso Jesus é o nosso único intercessor, o grande intercessor. Sua obra fala diante do Pai. E no seu nome nós nos achegamos ao Pai. E nós somos conhecidos, como o próprio Jesus fala aqui em João, nós somos conhecidos do Pai por causa do Filho. Quando Deus olha para nós, nos olha pelas lentes do Filho. Aleluia! Nos olha pelo sangue derramado do Filho. Pelo que o Filho fez por mim e por você. Então, nesse sentido, Jesus é o grande mediador, o único mediador e o grande intercessor. Pela obra realizada, pelo caminho aberto e pela autoridade que Ele nos dá de usarmos o seu nome para chegarmos diante de Deus. Por isso nós, como o autor de Hebreus fala, nós podemos chegar com confiança. Você entende? Essa confiança vem da oração intercessória por causa dele, por causa do grande intercessor, do grande mediador. Essa confiança vem por causa do que ele fez por mim e por você. E essa fé é produto da obra do Calvário, não de nós mesmos. Não a nossa fé natural, mas é espiritual, porque é confiando nele, no que ele fez, nós podemos nos achegar com confiança e podemos interceder pelo outro e podemos colocar causas, porque Jesus é o nosso modelo, ele é o grande intercessor. Eu gostaria de ler com você um pouco mais o texto aqui para nós fecharmos esse momento de reflexão. Então, o que Jesus está fazendo quando intercede por nós? É uma pergunta. Então, o que Jesus está fazendo quando intercede por nós? Ele está mediando, interpondo-se, não para nos purificar hoje, mas da culpa, porque como quando nos libertou, quando lá no início nós viemos a Jesus, tivemos um encontro com Ele e Ele então nos perdoou. Essa obra já está feita. Ele disse na cruz, já está consumado. Mas agora Ele está nos apresentando a cada um de nós ao Pai como justos e pertencentes a Ele. Deus está nos olhando através do Filho. Deus olha você através de Jesus. E por isso você pode se achegar com confiança diante de Deus, porque você está indo no nome do seu Filho amado, que deu a vida por você. E há poder nesse nome, todo o poder. Há poder nesse sangue derramado, todo o poder. Aleluia! Em resumo, o Senhor Jesus fez a redenção completa. Ele uniu os homens a Deus, restabelecendo o domínio. Aleluia! Hoje Jesus é, sim, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Deus reina sobre a terra. O inimigo está entrincheirado, mas ele já perdeu a batalha. Ele já perdeu. Ele sabe que os seus dias estão contados. Se nós permanecermos em Cristo, nós somos mais do que vencedores nele, porque ele já venceu por nós. Jesus desuniu os homens de Satanás.
Jesus quebrou o domínio dele sobre a raça humana, sobre toda a criação. Essa é a grande obra de intercessão do Senhor Jesus. Eu quero orar com você nesse momento. Pai, nós agradecemos por Jesus. Muito obrigada. Muito obrigada pela grande obra de mediação. Muito obrigada pela grande intercessão. A obra definitiva que Jesus fez. E hoje nós podemos chegar ao Pai, chegar a Ti, aleluia, por causa de Jesus. E o Senhor nos vê através de Jesus, como filhos amados, porque Jesus conquistou isso na cruz do Calvário por nós. Como intercessores, nossas orações são ouvidas, porque Jesus conquistou na cruz do Calvário isto por nós. Aleluia! Nossa salvação, nossa redenção, aleluia, foi conquistada na cruz do Calvário por nós. Sim, no sangue derramado, nós somos perdoados, nós somos redimidos, nós somos transformados. Muito obrigada. E porque o Senhor nos levanta como intercessores, como o Senhor nos levanta para lutarmos pela causa do homem, chegarmos diante de Ti, e nós temos vitória por causa de Jesus, o nosso grande intercessor. Nós agradecemos essa obra e pedimos, Senhor, nos dá mais clareza, dá entendimento de tão grande obra, que tão grande obra o Senhor realizou. E por causa dela, nós podemos ser esses intercessores e a chegarmos diante do Senhor e orarmos e buscarmos a Tua face em favor do homem, de povos, de nações. Muito obrigada, Senhor. Louvado seja o Senhor por essa grande obra de intercessão. Amém. Bom, encerrando hoje o nosso momento juntos, momento Amai, eu deixo o desafio para você colocar no seu caderno, na sua agenda de oração, um pouco sobre essa obra maravilhosa de Jesus. Escreva um texto, escreva algumas linhas, colocando Jesus como nosso intercessor. O que isso significa para você? O que você aprendeu hoje, nesse momento de compartilhar que nós tivemos aqui, ok? Então fica com a sua tarefinha dessa semana. E olhe, todos os dias, orando pelas nações, orando pelos povos, lembrando que por Jesus, no nome dele, você pode chegar até Deus, porque ele é o nosso grande intercessor, o nosso grande mediador. Por isso podemos chegar com confiança diante do Pai. Deus os abençoe.